Que delícia que vocês estão chegando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Reencontrando pessoas que estiveram aqui comigo ontem, então vamos começar oficialmente. Boa noite a todos. Começamos agora a nossa segunda aula do Seminário de Educação Parental. Então, nessa semana, nós tivemos ontem, nesse mesmo horário, o assunto, foi uma pergunta interessante, um título interessante, né? O que são, como vivem e o que comem os educadores parentais? Eu me inspirei no meio Globo Repórter de Educação Parental ontem e falei um pouquinho, não sei quem que estava aqui ontem que assistiu, depois vocês me contam aqui quem é que estava e que assistiu, se vocês foram lá no meu post que eu coloquei a respeito do assunto tratado ontem e escreveram lá suas observações. Dá tempo ainda, se você não foi, pode ir hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o que você precisa para ser um educador parental. E já vou aproveitar e avisar, né? Tem gente respondendo aí, que foi lá ontem, que maravilha, muito bom. Olha só, amanhã o tema será de mãe a educadora parental, porque é muita gente que faz essa transição de carreira, tá? Vou chamar assim, de mãe para educadora parental, então a gente vai falar um pouco sobre isso também, e amanhã eu vou contar mais casos, um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã também, adoro casos. Olha só, na quinta-feira vai ser um modelo de consultoria de educação parental. As pessoas estão perguntando como é que funciona, como é que chama atendimento, chama consultoria, chama coaching, como é que chama, tudo isso eu vou falar na quinta-feira. Na sexta-feira, é o dia que vocês mais querem, eu acho, quais são os próximos passos, né? Afinal, até como é que eu vou me destacar como educador parental? Então, chegaremos lá, porque eu sei que muitos de vocês querem, né, que a educação parental se torne a sua fonte de renda principal, ou pelo menos complementar. Então, eu acredito que estão aqui hoje pessoas que eu já identifiquei, que são pessoas que já são educadores parentais, alguns atuantes, alguns mais tímidos que ainda estão aí pensando como começar, por onde que eu começo, queria recomeçar, né? E tem gente também que mencionou que ainda não é educador parental ou educadora parental, mas está interessado no assunto, por isso que está participando do seminário. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pelo carinho, as coisas que vocês têm escrito aqui, se apresentado como profissionais. Tem o pessoal aí que já vem de uma atuação profissional, talvez não use o título, né, educador parental, mas uma atuação parental, uma atuação com pais e mães, né, por isso que eu falei parental. E olha só, ontem eu expliquei o que é educação parental, não vou retomar, você vai lá na live de ontem. Quem é esse educador parental? Hoje a gente vai aprofundar um pouco nesse tema, porque eu quero que sim, seja profissão de muitos de vocês, espero que sim, tá? Educador parental e psicólogo, qual a diferença? Uma vez que o principal ponto dos dois é a autorreflexão, autoavaliação e autoconhecimento, vamos lá. Olha só, então aproveito e respondo para o pessoal que está dizendo aí que é pedagoga, que é psicopedagoga. Então, olha só, são profissionais diferentes que vêm com formações diferentes. Psicólogos fazem faculdade de psicologia, né? Psicologia vem do estudo da mente, tá? Então, os psicólogos, eles podem atuar como terapeutas, né, psicoterapeutas, no sentido de ter as suas sessões de terapia nos seus consultórios, e esses pacientes podem ser adultos, podem ser crianças, podem ser adolescentes, dependendo da especialidade desse profissional. Pode acontecer também numa escola, pode ser um psicólogo escolar, pode ser um psicólogo clínico, né, como esse que eu estava mencionando. Enfim, existe uma variedade aí de linhas também dentro da área da psicologia. E então, o profissional da psicologia pode ou não atuar com pais e mães, porque ele pode atuar com adultos que não são pais e mães, com crianças, com jovens, percebe? E ele também, dependendo da linha em que ele atua, ele vai trabalhar muito a questão do autoconhecimento, como você mencionou, e do passado, sabe? Retomar memórias de infância. Então, vai depender muito dessa linha. Não é foco de todos os psicólogos a educação parental, ou trabalho com pais e mães. Eu acho que essa é a grande diferença. Mesma coisa professores. Professores se preparam
para dar aulas para uma determinada faixa etária. Eu mesma fiz lá no magistério, gente, naquele tempo, sabe, nos anos 80, existia um curso que se chamava magistério. Era assim, como se fosse no ensino médio, né? Só que eram 4 anos, porque era um curso de especialização. E tinham muitas horas de estágio. Então era realmente um curso bem pesado, assim, com uma carga horária maior do que as de faculdade de pedagogia. E naquele curso eu me tornei professora especialista em educação infantil e especialista em Fundamental 1. Depois eu precisei fazer cursos de graduação e licenciatura para me tornar especialista em alunos de Fundamental 2 e médio. E só depois, quando eu fiz o mestrado, que eu me tornei professora especialista de alunos, né, de graduação ou de pós-graduação, que é a minha atuação hoje em dia, na PUC de São Paulo, que eu sou professora desde 2006. Bom, então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas na área de educação também pode ser que atuem com uma determinada faixa etária, essa, aquela ou aquela outra, e não necessariamente com pais e mães. Então é isso que diferencia, sabe? Apesar de ter pontos em comum, né? Porque o psicólogo vai tratar de autoconhecimento, de autorreflexão, vai falar sobre mente, né? Toda essa... como a sua criação, na sua família de origem, vai afetar na sua criação dos seus filhos, isso também tem a ver com a área da psicologia. No caso da área da educação, todo conhecimento sobre desenvolvimento infantil, juvenil, as características de cada fase, sabe? Sobre as teorias de ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, principalmente mais até o de aprendizagem do que o de ensino. Então, tudo isso é muito útil para pais e mães. Agora, veja, não necessariamente quem fez essa ou outras, tem outros cursos de graduação, outras áreas, outros cursos de graduação que podem ou não preparar um pouco o educador e educadora parental. Tá claro? Então não existe ainda uma faculdade de educação parental. Quem sabe a gente está fazendo agora no comecinho disso, né? Mas por enquanto ainda é um curso que a gente vai roubando, assim, sabe? Assuntos de diferentes áreas, de diferentes outros cursos, e a gente tem essa liberdade hoje em dia ainda de escolher, né? O público, o assunto, o conteúdo, o formato. Agora, existem algumas coisas que são básicas, são essenciais, e isso eu falo pela minha própria experiência. Ontem eu contei um pouquinho para vocês da minha trajetória. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais e amanhã casos de outras pessoas também, tá bom? Então, que bom, eu respondi, espero que a pergunta aí de que me trouxeram. Desculpe, eu talvez não consiga ver todas agora as perguntas, peço para quem da minha equipe estiver aí puder me ajudar a depois voltar nas perguntas mais relevantes. Eu vou dar continuidade para o tema de hoje, né? Porque afinal comecei o assunto de hoje ontem, mas eu quero dar continuidade e me aprofundar. Então vamos lá, olha só. E olha, foi interessante essa pergunta, porque é quase que a continuação da historinha que eu estava contando para vocês ontem, né? Que eu contei que primeiro eu me tornei professora, coordenadora, diretora de escola, aí trabalhava já com formação de professores, só aí fui aprender a ser madrasta, só aí depois fui aprender a ser mãe, e só enquanto madrasta e mãe é que eu percebi, gente, que não é fácil essa história de criação de filhos. Porque preciso assumir para vocês, antes, enquanto profissional, enquanto professora, eu via alguns pais e mães com algumas dificuldades e pensava, como que não dá conta? Eu dou conta de 30, eu dou conta de 25 na sala dessa idade. Como que com 2 aí tá sofrendo tanto, não consegue nem fazer o filho ficar quieto? Sabe? Então, eu tinha, confesso, esse preconceito. Não era com todos, tá? Era assim com um ou com outro. Então é por isso que é tão comum a gente perceber mesmo os olhares das pessoas julgando a gente quando a gente tá com os nossos filhos num lugar público fazendo uma cena. Já aconteceu com vocês? Super comum, super comum. Quando você acha que nunca, não, comigo não vai acontecer. Imagina se um filho meu vai fazer uma coisa dessa. É aí que acontece, tá? Então, se ainda não aconteceu com você, que tem filho ou filha,
prepare-se, sabe aquela história de não fala nada, todo mundo tem telhado de vidro, então, olha o pessoal assumindo aqui também, ó, já aconteceu comigo, pensava exatamente assim, pois é, então, a gente quer morrer de vergonha, a gente também julgava, né, antes de conhecer, antes de passar pela maternidade, pela paternidade, a gente julga mesmo, até que um dia você se torna mãe, se torna pai, e começa a perceber, né, que não é fácil mesmo. E olha que interessante que eu estava contando para vocês. Eu já era uma super estudiosa. Estava sempre em congressos, ou me apresentando, ou assistindo, congressos nacionais, congressos internacionais, sempre na área de educação, um pouquinho também na área da linguística, né, que foi o meu mestrado, sempre na área de formação, né, de profissionais, de pais, mães e tal. Não, pais, mães não, é isso que eu ia falar. Olha que interessante. Eu não conseguia perceber, naquela época em que eu era mãe, era madrasta, queria consumir conteúdo sobre criação de filhos e eu também já consumia conteúdo sobre educação. Só que eu não percebia a relação entre eles. Olha que louca. A gente fica tão envolvido, acho que no trabalho. O foco é no trabalho, o foco é naquilo lá, né? No meu caso era a escola, os professores, tal, que eu não percebia que tudo aquilo que eu estava estudando para os meus alunos, para os professores, era útil e necessário e importante para a minha relação com a minha filha, para a minha relação com os meus enteados. Até porque, cá entre nós, até então, eu tinha um vasto conhecimento teórico. Das teorias, das pesquisas, fui estudar programação neurolinguística, fui estudar inteligência emocional, porque eu peguei o começo, né, gente? Essa é a vantagem dos mais velhinhos aí, como eu. Porque a gente lá nos anos 90 pegou o início dessa história de múltiplas inteligências, de inteligência emocional. Fui ler o livro em inglês, o primeiro Emotional Intelligence, né? E antes de ler a versão em português. E então é muito interessante quando a gente começa a estudar todos esses conteúdos sobre cérebro, sobre neurociência, quando estava começando esses estudos aqui no Brasil, e você não percebe o quanto isso é relevante e importante para a sua prática enquanto pai e mãe. Então, essa habilidade de perceber e de transformar essa teoria em prática demorou, viu? Demorou. Minha filha cresceu. Quando ela tinha... Deixa eu contar uma coisa interessante. Quando ela tinha uns 10 anos, foi a primeira vez que eu me afastei assim um pouquinho, né? Fiquei um pouco distante da minha filha. Lógico que a gente ficava... Todos os dias se falava, mas eu fiquei 3 meses morando em Los Angeles. E ela ficou com o pai aqui em São Paulo. E foi janeiro, fevereiro e março de 2008. Eu vou explicar por que eu tô contando isso, é importante. Eu fui para estagiar em escolas americanas, lá em Los Angeles. Eu fui para fazer um curso, porque eu ia assumir a coordenação de uma ONG aqui no Brasil. Era uma ONG internacional, então estávamos em 6 brasileiros fazendo esse curso. Era um curso de 6 dias na semana de período integral, fora os horários de estágio. E estudei muitas coisas interessantíssimas. Estudei mais sobre habilidades socioemocionais, estudei mais sobre taxonomia de Bloom. Foi quando eu conheci a disciplina positiva e tantos outros assuntos. E foi interessante porque lá eu fiz o curso profissional, né? A coordenadora. Eu ia voltar para o Brasil, ia fazer curso de formação para os professores, curso de formação para os voluntários, palestras para os pais e mães, ia estar atuando como educadora social em comunidades, em escolas públicas aqui em São Paulo. Bom, mal sabia eu que era realmente aí oficialmente o começo de uma educação parental. Porque quando eu percebi, eu estava lá nas quadras das escolas públicas dando palestras, dando formação para os pais e mães dos alunos que eu atendia. Então eu comecei a perceber que aquela abordagem que eu tinha estudado tanto era útil para mim como mãe, para mim como madrasta, para mim como professora e que podia ser útil para outros professores, para outras mães, para outros pais, para outras madrastas, padrastos. E comecei a cada vez mais me aprofundar nesse estudo sobre parentalidade, sobre criação de filhos, entre eles a disciplina positiva. Então eu estou contando tudo isso porque ontem eu mencionei
alguns poucos aspectos, na minha opinião, que são competências essenciais para um bom educador parental, tá? E eu vou repetir aqueles de ontem rapidinho e vou me aprofundar porque eu trouxe outros hoje. Vocês estão achando que são só aqueles de ontem? Não, gente, a lista é grande, tem pelo menos 10, tá? Mas a minha lista cada dia cresce um pouquinho mais. Então vamos lá. Esse foi um aspecto que eu percebi que os bons educadores parentais têm em comum. E isso eu percebo porque depois de ter formado, olha, eu vou fazer essa conta direitinho, porque está dando 50 grupos que eu formei, já quase 50 grupos. Se eu não me engano, foram 47 que já estão formados como educadores parentais, tá? E grupos com uma média de 25 participantes. Então, nós estamos aí com um número interessante de pessoas já certificadas, né? Que eu tive o privilégio, a honra, e alguns aqui presentes falando mesmo. Olha o pessoal aqui falando que existe um preconceito, super possível contornar. Então, é isso mesmo. Eu quero depois ver o que vocês estão conversando aqui. Olha só. Então, uma característica importante é essa da gostar de estudar. Gostar de ler, gostar de conhecer assunto, gostar de fazer cursos, de dominar, de escolher um assunto da sua formação, da sua história, do seu interesse, da sua, sabe, que você vem se debruçando. E este assunto, então, talvez às vezes você precise de um profissional, de uma ajuda, para poder definir qual é o assunto ideal para você, sabe? Porque não é necessariamente igual para todo mundo. Tem gente que quer esse, tem gente que quer aquele. E eu precisaria até fazer uma lista. Eu já tenho mentalmente aqui uma lista e fiz, por causa do curso, já essa lista. Mas não vou entrar nela aqui hoje. Mas é isso, é você fazer essa autorreflexão de qual é o assunto ou quais são os assuntos que eu gostaria de compartilhar com outros pais e mães. Tá? Então, por isso que é importante gostar de estudar, de ler, de conhecer o assunto, né? De se aprofundar nisso. Bom, lembra que eu falei sobre a importância de ter essas habilidades intrapessoais? Porque você precisa se conhecer não só como pessoa, como pai e mãe, mas também, principalmente, como educador parental. Que tipo de profissional eu sou? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus talentos? Quais são os meus pontos a melhorar? Isso, inclusive, gente, vai definir o formato que você vai atuar. Muita gente me pergunta, e eu recebi essa pergunta hoje outra vez. Eu devo dar curso para grupo ou individual? Eu devo dar curso online ou presencial? Sabe que a resposta para isso, eu posso ajudar você a responder sim. A resposta para isso depende, inclusive, dos seus talentos, das suas forças. Eu estava hoje, né? Comecei essa conversa ontem com uma das pessoas que assistiu ontem, né, a live, que mandou uma mensagem para mim e falou: Beth, dos pontos que você levantou, eu preciso melhorar a fala, porque a minha escuta é muito boa, mas a minha fala, a minha expressão precisa melhorar. E eu sei por quê. Ela é uma excelente psicóloga, já está habituada a ter uma escuta ativa e empática, mas não tem a prática de ter a oratória, a didática, sabe? Essa comunicação, principalmente em grupo. Então isso vai depender. No caso de professores é exatamente o contrário. Os professores costumam ter muita prática com esse gerenciamento de grupos, né? As diferentes metodologias de ensino, a organização dos materiais, até a confecção de materiais, que os professores adoram fazer isso, mas precisam desenvolver a escuta ativa, porque professores cá entre nós, de modo geral, não são muito bons para fazer perguntas e para ouvir as respostas, né? A gente faz pergunta retórica aos professores. Eu estou num exercício já há alguns anos de melhorar a qualidade das minhas perguntas. Eu tenho tido um feedback muito positivo dos alunos nos últimos cursos em relação a isso. Mas, é um esforço. É isso que eu falo de você se conhecer, sabe? Então, voltando para aquelas características, a questão de você gostar de pessoas, né? De ter habilidades interpessoais. Então, eu mencionei ontem a empatia, demonstrar que você realmente se importa, saber conversar, trocar, interagir, né? Dialogar. E também saber motivar as pessoas, ter a coragem de
de motivar, encorajar, sabe, ser um exemplo, demonstrar tudo isso. Bom, pessoal aqui conversando um monte, tô adorando vocês aqui a mil falando sobre um monte de coisa. Vou apresentar outras características, estão prontos? Vou falar de uma que no Congresso Internacional que teve o ano passado de Educação Parental, foi o primeiro Congresso Internacional aqui no Brasil, foi aqui em São Paulo, modelo presencial, pasmem, no meio da pandemia, mas tinha também a opção do online. Eu fui convidada para dar a palestra de encerramento do Congresso. E foi uma delícia, porque eu pude apresentar as 10 competências essenciais do educador parental. E já me convidaram para voltar esse ano para falar como desenvolver essas competências essenciais, porque sabem que eu estou fazendo um longo trabalho, né, de pesquisa e de estudo sobre isso, tá? Então, eu vou contar para vocês que lá no Congresso eu escolhi apresentar esse item que eu vou falar agora como primeiro item. E eu só não trouxe ele ontem, porque ontem eu escolhi aquelas que tinham a ver com a historinha que eu estava contando, que eu estava me apresentando, né? Mas olha esse aqui como ele é importante. Eu estou falando agora de integridade. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas esse é tão sério, porque está falando sobre... Integridade tem a ver, gente, com comprometimento, com coerência, com verdade, sabe? E você pode pensar, puxa, mas tem a ver com ética. Aí vocês vão falar, mas isso é para qualquer profissão? Não, tem algumas profissões que isso não é uma característica tão importante. Mas quando a gente para pensar que um educador parental é responsável tem a possibilidade de transformar famílias, de influenciar no relacionamento familiar, entre pais e filhos, entre pais e pais, entre filhos e filhos, é muito sério, é muita responsabilidade. Então, quando eu falo em verdade, é você desde o começo, sabe? Qual é a sua formação, qual é a sua bagagem? Você não falar que você, vou fazer um processo de coaching. Se você nem fez um curso de coaching e você nem é coach, como é que você vai ter coaches? Se você nem sabe a diferença dessas palavras, a menos ainda que você vai poder assumir ou usar uma dessas palavras. Tem gente que quer falar, eu sou mentor, vou dar mentoria, mas você sabe o que é mentor? Você sabe o que é consultor? Porque tudo isso são coisas diferentes. Então, um bom curso te explica a diferença do que é mentoria, o que é consultoria, o que é coaching, o que é uma sessão de psicanálise, o que é uma sessão de psicoterapia, de terapia. Porque veja, um educador parental não vai fazer essas coisas, a não ser que tenha tido formação em uma dessas áreas mencionadas, né? Se você fez um curso, por exemplo, de psicologia, você atende pacientes em consultório. Se você fez um curso de pedagogia, você atende alunos numa sala de aula. Se você fez um curso de educação parental, aí você vai perguntar, e agora? Eu posso ter um consultório? Lógico que não. Eu posso ter uma sala de aula? Talvez. Você vai ser facilitador de um curso se você optar pelo formato de workshops e de curso. Mas aonde que eu vou dar aula? Onde você quiser. Então a gente vai falar mais sobre formato outro dia. Mas é isso que eu quero dizer sobre integridade. É você não se fazer passar pelo que você não é. É você saber exatamente até onde vai a sua atuação. Quando você percebe que é um caso clínico, que é um caso que precisa de uma ajuda profissional no sentido de um especialista para aquilo. Um especialista como um educador, um terapeuta de casal. Porque o casal está trazendo uma questão que está falando que é dos filhos, mas que está óbvio que não é dos filhos, que é deles, né? Você vai assumir isso para você? Não! Se você fez um curso de educação parental, se você está querendo atuar como educador parental, você não é terapeuta de casal. Então, você não vai atuar no relacionamento do casal, tá? Percebem? Por exemplo, essa integridade, esse respeito, é uma criança que tem dificuldade cognitiva, dificuldade de aprendizagem, você não vai atuar. Você vai mandar para uma avaliação que uma psicopedagoga vai poder fazer. É outro tipo de questão? Então manda para um psiquiatra. Percebem? Encaminhar para o profissional
responsável, para o profissional que teve aquele estudo, aquela formação, é nossa responsabilidade também. Então, veja que em relação à integridade, eu acho que é aquilo que quero lembrar, né? Que ser um educador ou uma educadora parental não é para qualquer um, viu, pessoal? Não é, porque, como eu disse, você vai influenciar famílias, você precisa saber qual é a sua atuação, quem são, né, quais são as habilidades que você precisa desenvolver, que eu já mencionei algumas pessoais, como, por exemplo, autodisciplina, autoconhecimento, e algumas sociais, como empatia, compaixão, compreensão e tal. Conhecer o seu público. Assim que você se conhece melhor, você está pronto para definir quem é o seu público. Porque, gente, nesse vasto universo de milhares de pais e mães que existem, né? Porque existem bilhões, mas vamos pegar aqui na sua cidade, tá? No seu espaço. Ah, mas eu vou dar curso online, eu posso pegar além da minha cidade. É verdade. Então, dependendo do formato, né, até é maior ainda, mas nós temos a possibilidade, assim, de um número absurdo de potenciais participantes dos nossos cursos, tá? Sejam eles cursos, workshops, palestras, né? Isso tudo eu também posso explicar com mais calma para quem ainda não sabe, em outra sessão na quinta-feira. Bom, porque é muito diferente. Cada um desses formatos, ele pede habilidades diferentes, tem resultados diferentes e é para públicos diferentes. Então, você tem que conhecer bem para saber organizar isso. Então, conhecer o seu público é necessário para você poder criar conexão com o seu público. E uma boa educadora parental precisa estabelecer essa conexão. O seu pai e a sua mãe que você for atender, seja individualmente, seja em grupo, precisa entender que você não é aquele especialista do pedestal que vai ficar falando, decidindo, sabe? E que vai te dar um monte de peixes. Não. Vai ser aquela pessoa que vai pegar na sua mão, que vai te acolher, que vai demonstrar empatia, que vai te compreender, que vai te ouvir, vai ouvir suas queixas, as suas necessidades, os seus pedidos, porque atenção, necessidades são diferentes de pedidos, vontades e desejos. Só que muitas vezes nós pais e mães não percebemos isso. A gente procura um curso ou uma orientação, né, parental, porque meu filho não quer tomar banho, porque a minha filha não quer fazer lição de casa, porque meu filho não larga o videogame, porque a minha filha começou a se cortar, né, automutilação. Então, os pais vão desesperados pedir ajuda e você precisa saber a sua atuação, até onde eu posso ir, como que eu posso ajudar, que tipo de atividade, de pergunta, de reflexão, de conteúdo eu vou trazer para esse pai, para essa mãe. Então, conhecer o seu público talvez seja até o caso de você definir o seu nicho. Sabe, o meu nicho, o meu público vai ser só para pais e mães de crianças, de bebês? Ou o meu público vai atender adolescentes? Então, eu vou falar mais sobre isso também outro dia, mas a importância de você entender, ouvir, conhecer as queixas, saber os pedidos e saber avaliar a diferença entre pedidos, desejos e necessidades para poder não dar só os pedidos. Porque, gente, tem coisas muito mais importantes do que aquela queixa que o pai e a mãe traz, sabe? Que é o que está por trás daquilo. Por que aquela criança está fazendo aquilo? Por que esse pai e essa mãe reage, não age, reage de determinada forma? Como que esse pai e essa mãe podem passar a agir de uma outra forma, uma forma mais consciente, dentro desse recorte, como eu já disse ontem, de uma educação consciente, de uma educação empática, respeitosa, positiva, saudável, não punitiva e não permissiva, tá? Então, dentro dessa linha, se você não compactua com essa linha, nem venha fazer curso comigo, porque você vai se decepcionar, porque eu sempre vou defender uma educação respeitosa,
empática, encorajadora e eficaz, tá? Também a gente quer eficaz, né? Que funcione. Então, é lógico. Então, conhecer o seu público é fundamental. Definir o seu nicho, né? Estabelecer essa conexão com eles. E como fazer isso, pode deixar que isso eu posso ajudar. Conhecer profundamente o assunto, a gente já falou então a importância, né? Até sabe por quê? Deixa eu dar mais um motivo da importância de você conhecer muito, muito profundamente um assunto. Porque não dá para um ser humano conhecer tudo profundamente sobre tudo. Então você vai escolher quais são os assuntos que você vai se aprofundar. Veja, eu vou dar um exemplo. Um pai e uma mãe traz uma questão, traz um problema. Você tem a opção de dar respostas. Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, faça aquele outro, faça aquele outro. Ok, talvez essa pessoa saia satisfeita do seu curso, do seu atendimento e tal. Agora, mais legal é se você for um educador ou uma educadora parental, que ao invés de dar o peixe, você ensine a pescar. Ao invés de ensinar estratégias e ferramentas para esse pai, para essa mãe, né, dar respostas para as perguntas, você, junto com eles, ensine aonde, como, que tipo de estratégias eles podem utilizar. Junto com eles, focar em soluções. Não focar em culpa, porque acontece isso também, viu? Não sei vocês. Mas quando eu me peguei estudando sobre parentalidade, uma das minhas primeiras reações foi a seguinte: caramba, fiz um monte de coisa errada. Então fica aquela coisa assim de agora, não dá mais tempo. Minha filha já tem 10 anos, não dá mais tempo. Eu fiz muita coisa errada, eu fui permissiva demais no meu caso, sabe? Em alguns momentos eu fui autoritária demais, porque tem isso também, viu? A gente nem sempre é coerente. E aí eu percebi, né, depois de estudos, que aonde eu precisava melhorar. E que essa história de culpa só atrapalha a gente. Então, não é sobre culpa, não é sobre o erro, não é sobre o que aconteceu. É sobre como nós podemos melhorar. Como nós podemos focar em soluções. Buscar soluções de uma forma criativa junto com os pais. Como eu disse, ensiná-los a pescar, tá? Quero mencionar agora outros assuntos que eu acho que são, né, outras competências que eu acho que são fundamentais para um bom educador parental. Uma delas é um conhecimento técnico do formato que você quer utilizar. E quando eu falo formato, tem vários formatos, né? Eu mencionei já a possibilidade de você oferecer um curso presencial ou um online. A possibilidade de você oferecer atendimentos individuais. A possibilidade individuais, eu digo, só para a mãe ou só para o pai ou para o casal, né? Ou ele pode ser casais de diferentes formatos, né? Lógico. Tipos, olha só, pode ser um workshop de um dia, meio período, algumas, né, 2, 3 horas. Pode ser um workshop de dia inteiro. 6, 7 horas, pode ser um workshop de 2 dias inteiros, pode ser um curso que você divide um pouquinho por semana, podem ser 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, todas as vantagens e desvantagens daquele, pode ser uma palestra, não vai ser nenhuma nem outra, vai ser uma palestra. Todas as vantagens e desvantagens de cada um desses formatos precisam ser avaliadas por você, talvez com a ajuda de um profissional, para que você identifique qual o melhor formato para você. Dentro dos seus talentos, dentro da sua formação, dentro das suas expectativas, dentro do seu nicho, daquele público-alvo, dentro daquelas queixas que você gostaria de ajudar aquele pai, aquela mãe a lidar, tá? Querem exemplos? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho algumas pessoas que fizeram um curso comigo e que foram buscar se especializar, por exemplo, em adolescentes. Então, tem algumas queridas educadoras parentais que se especializaram nessa faixa etária. Então, o que elas fazem? Elas trabalham com os adolescentes? Lógico que não. Quer dizer, até podem, talvez, dependendo da formação original delas, trabalhar também. Mas, enquanto educadores parentais, elas vão trabalhar com os pais e mães de adolescentes. E elas fazem isso. Sabe o que elas fazem? Organizam workshops, atendimentos individuais, algumas delas até palestras, sabe? Dependendo, né, de tudo isso que eu falei, com foco em pais e mães de adolescentes. E aí, elas realmente mergulharam nesse universo
e já deram cursos de mentoria, fizeram trabalhos desenvolvidos nessa área. Conheço outras também que se especializaram nos bebês. Foram até estudar, por exemplo, abordagens específicas, Pickler, Montessori, para poder atuar nessa faixa etária como profissionais, sabe? Mas veja, não é atuar com os bebês, é atuar com os pais e mães dos bebês, porque nós estamos falando de educação parental. Então, quando você tem esse conhecimento do assunto, tem esse conhecimento do público e junta com o conhecimento técnico, porque, gente, olha o conhecimento técnico que é necessário. Saber planejar, saber organizar um curso, um workshop, uma palestra. Isso não é para todo mundo, não. Isso é mais fácil para quem vem da área de educação, mas isso é bem complicado para a grande maioria das pessoas. Eu costumo ouvir essa pergunta sempre nos cursos de certificação, sabe? Essas pessoas falam assim, e agora, por onde eu começo? Então você percebe que as pessoas desconhecem até o que significa um curso, um workshop, uma palestra, né? Um atendimento individual, que nome que eu dou para esse atendimento individual, que nome que eu posso usar. E isso tem a ver com a habilidade, por exemplo, de gerenciar um grupo. Porque se você optar por dar um workshop ou dar um curso, outras habilidades são necessárias. Habilidades de liderança, saber dizer não para os pais e para as mães. Saber interromper os pais e as mães. Saber fazer boas perguntas e ouvir as respostas e interagir a partir das respostas. Saber intervir sem querer convencer, mandar, enfiar a goela abaixo, lembra? Mas agir, aí outra vez, agir com integridade. Porque o seu papel não é o de convencer, o seu papel não é de impor, tem que ser desse jeito. Olha, você não vai mais bater nos seus filhos. Ou você não vai, sabe, não existe isso, né? Pelo menos eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que você pode, deve, um bom educador vai convidar, encorajar, incentivar, estimular. Vai ser um exemplo de como fazer isso. Porque quando você está num bom curso e você percebe que aquele profissional, aquele facilitador do workshop, por exemplo, aquele palestrante de uma palestra, aquele professor de um curso, tal, tem paixão pelo assunto e demonstra essa paixão, você fica ou não fica encorajado a querer estudar mais desse assunto, não é? Então, gente, tudo isso para dizer que é importante que você se conheça o seu público, tenha esse conhecimento técnico, não só do assunto, mas de como planejar, como gerenciar grupos, como ouvir, como falar, todas as habilidades de comunicação, que eu já mencionei um pouquinho ontem, que não é só uma comunicação empática, assertiva, respeitosa, é uma comunicação eficaz. Eficaz no sentido, por isso que eu falei assertiva, de saber encorajar, saber fazer boas perguntas, saber ensinar a pescar, lembra? Saber dialogar, ajudar no processo de autorreflexão para os pais e mães. Porque você não vai chegar para um pai e mãe e falar assim, olha, você é muito autoritário, para de ser autoritário, olha, você é muito permissivo, você para de ser permissivo. Não vai, você não pode fazer isso, né? Senão você estaria julgando, avaliando e não é por aí, né? Isso não vai ser eficaz. Então, como ajudar nesse processo de autorreflexão? Existem muitas formas de fazer isso, tá? Enfim, eu tenho mais um ponto que eu gostaria de trazer que eu acho que faz toda a diferença para os educadores parentais. Saber divulgar o seu trabalho. E esse tem sido um ponto que eu percebo que tem pessoas que vêm estudando há tempos, fizeram mais até de um curso, leram inúmeros livros, seguem inúmeros especialistas, né, da área da parentalidade, e mesmo assim, quando oferecem algum workshop ou quando oferecem algum curso, não tem o resultado esperado.
e eu acho que a falha, eu venho observando esses profissionais, tenho ouvido assim relatos, sabe? E tenho observado que a maior falha está sendo na forma de divulgação. Então, saber, entender sobre marketing, para poder saber divulgar o seu... Olha, tem gente assumindo aqui, ó, esse é o meu gargalo. Como se fosse coisa, né? A dificuldade, essa é a minha dificuldade. E eu sei. Às vezes a dificuldade é precificar. Às vezes a dificuldade é se valorar, né? Valorar o seu trabalho, valorizar nesse sentido de dar um valor monetário mesmo. E sabe, gente, dependendo... Olha, eu vou assumir aqui uma coisa muito interessante a meu respeito, aí eu vou contar. Eu já dei aula para diferentes tamanhos de grupos e classes sociais. Teve um grupo, eu dei aula, fiz trabalho social, né, trabalho voluntário em inúmeras instituições. Estou lembrando de uma que eu fazia presencialmente, era organizado por uma assistente social, aquele público, aquelas mães daquela comunidade aqui em São Paulo, iam com os filhos para esses encontros. E elas iam semanalmente, toda semana iam para esses encontros e cada vez era um profissional diferente. No meu caso, acabou que eu fui várias semanas. Às vezes os profissionais iam só por uma vez, né? Então ia uma especialista lá, uma nutricionista falar sobre nutrição com aquelas mães da comunidade que chegavam, aliás, com seus filhos e que chegavam. E muitas vezes a primeira coisa que elas perguntavam era cadê a cesta básica, porque elas ganhavam uma cesta básica para ir. Ou elas se interessavam também em saber sobre o lanche, que horas que ia poder ser servido o lanche. Então percebe que nem sempre elas estavam realmente interessadas no assunto e nas pessoas que iam lá falar sobre os diferentes assuntos. E eu lembro muito bem que eu tinha planejado algumas atividades a partir da conversa que eu tinha tido com a assistente social, que me convidou e que organizou e tal. Só que logo no primeiro contato, na primeira atividade, que felizmente eu soube fazer uma atividade em que eu ouvia muito o que elas me traziam, a partir da fala delas, eu mudei completamente o meu plano. Mudei, alterei, mudei o ritmo, mudei o jeito, mudei tudo. Até o material eu mudei. E eu passei a trabalhar outros assuntos, eu mudei completamente. Porque é isso. Quando você percebe qual é a verdadeira necessidade do seu público, você vai atender e vai poder ajudar essa pessoa a se cuidar. Então, eu foquei com esse grupo, com essas mães, muito mais em levantar a autoestima delas, ensiná-las sobre autocuidado, ensiná-las sobre autocompaixão, para que elas pudessem reconhecer a criança ferida delas, para que elas pudessem, aí quem sabe talvez, né, e muitas delas chegaram nesse ponto, adquirir uma consciência de que elas só estavam reproduzindo um modelo de gerações, que por gerações aconteciam, e que os resultados negativos em longo prazo daqueles modelos, elas estavam vivenciando hoje no presente delas enquanto adultas. Então, elas perceberam o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Porque aqueles joguinhos, aquelas brincadeiras, aquelas intervenções, aquelas reflexões que tinham muito mais a ver com elas, para elas se conhecerem como pessoas, como mulheres, como mães, para depois eu falar sobre criação de filhos. Então, eu estou trazendo essa experiência para dizer que foi um curso que eu não cobrei, mas foi um curso dos que eu mais aprendi. Então, às vezes é isso também, sabe, gente? Eu acho que eu tenho muitas histórias para compartilhar, histórias minhas e histórias de pessoas que fizeram cursos comigo, que eu acabo ouvindo, acompanhando esses profissionais, né? E vou adorar compartilhar com vocês, porque eu acho que a gente aprende muito com as histórias das pessoas. E esse grupo eu aprendi demais, foi assim riquíssimo. Eu lembro quando eu avisei o grupo que eu não poderia mais dar continuidade ao trabalho, eu já tinha feito várias sessões com elas, eu nem sabia que elas iam se ressentir, né, quando eu fui anunciar.
elas ficaram bem chateadas, sabe, assim, até meio que decepcionadas. Professora, por que você não pode vir mais vezes, tal? E eu falei, não, gente, é porque realmente meu horário e tal, era toda uma questão de agenda, né? Até indiquei uma educadora parental que pudesse dar continuidade a esse trabalho social, e eu soube que ela foi, enfim. É isso, eu estou contando isso para vocês saberem que a importância de tudo isso que nós conversamos, sabe? Dessas características, de se conhecer o seu público, conhecer o assunto, ter esses conhecimentos técnicos, né? Do conteúdo, da forma, do formato, do planejamento, tudo isso vai te ajudar, inclusive a se valorizar e inclusive a aprender a divulgar o seu trabalho, tá? Bom, amanhã nós vamos estar no meio da nossa maratona. Vocês já se deram conta? Já se passaram, ó, foi ontem, primeiro dia, hoje, né? Eu já falei qual que vai ser o tema de amanhã. De mãe a educadora parental. Porque, gente, que tem de educadora parental? Das boas, que começaram com essa história da maternidade, mas eu só sou mãe. Ouço isso todo dia. Eu só sou mãe, eu não sou psicóloga, eu não sou professora, eu não sou orientadora, eu não sou dona de escola, eu não sou pediatra, eu não sou... Como é que eu vou fazer? Posso ser educadora parental? Olha, ouso dizer que algumas das melhores educadoras parentais da atualidade são, ó, vou até usar aspas, só mães, tá? Então, vamos falar sobre isso amanhã, de mãe educadora parental. É um assunto que eu nem ia trazer, viu? Mas é que tem tanta pergunta sobre isso que eu resolvi incluir essa aula daí. E outra vez, vocês já sabem, 9h30 amanhã, né? O horário sempre 9h30. Ó, hoje outra vez, assim que acabar a live, entrem, por favor, no meu perfil aqui no Instagram. Vão encontrar um post lá com uma reflexão, um pouquinho do que eu falei dessa live hoje. E aí eu quero que vocês coloquem lá um pouco o que vocês aprenderam, algum insight, a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda. Se quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Vou abrir agora para perguntas. Vamos ver se tem aqui alguma pergunta que dá tempo de responder. Como fazer o atendimento individual? Poxa, você está me ajudando aqui. Alguém está perguntando aqui. Posso atender num espaço? Posso colocar uma placa com o meu nome? Quero começar a atender como educadora parental. Depois que você fizer uma formação, ó, existe um preconceito com educadores parentais que não são mães e pais. Vou falar sobre isso. Então, ó, vou responder as duas perguntas. Sim, se você fez uma boa formação de educação parental, você vai se sentir pronta, apta, né, para atender. Aí você vai abrir, veja bem, esse espaço, você não pode chamar de consultório, você não pode chamar de, você não pode se chamar de coach, você vai ter que ser coerente, é isso que eu falei da integridade, coerente com a sua formação. Você é uma educadora parental e você tem um escritório, você pode ter um escritório, você pode ter, ou você pode usar, eu vou assumir para vocês, sabe o que eu fiz? Eu ia na casa dos pais e das mães que eu ia atender. Eu sempre fiz isso no modelo presencial, depois passei a atender no formato online e aí eu faço esse atendimento virtualmente, né? Mas eu ia, às vezes eu dava cursos em condomínios, dei cursos em condomínios, dentro de empresas, dentro de escolas, então, ó, um mundo de vezes, mas acho que empatou, escolas e condomínios, preciso até fazer as contas, foram tantos grupos já, e olha... então essa questão do lugar é tão importante quanto o formato, tá? Me perguntaram aqui sobre preconceito com educadores parentais que não são pais e mães. Gente, é o mesmo preconceito com pediatras que não são pais e mães, com enfermeiras que não são pais e mães, com doulas que não são pais e mães, sabe? Isso é bobagem. Com professores que não são pais e mães. Eu acho uma grande bobagem. Vai rolar? Sinto informar que vai. Para algumas pessoas é um ponto, tá? Então, como lidar com isso? Assumindo o conteúdo, conhecendo o conteúdo, demonstrando que você conhece o conteúdo. Contei para vocês ontem que eu me tornei diretora de escola aos 25 anos. Olha, eu sofri muito preconceito. Até porque... na época, eu era jovem, né? Tinha acabado a minha segunda faculdade naquele ano. E estava acabando a minha segunda faculdade naquele ano. E alguns pais ficavam meio assim. Por outro lado, quando eles perceberam
que eu era responsável pela formação dos professores, pela formação dos coordenadores, que eu já estava começando o meu mestrado, que eu já tinha escrito livros didáticos, que eu já tinha não sei quantos, né, anos de experiência profissional e tal, eles começaram a me respeitar. Então eu acho que você lida com esse preconceito trazendo informação. Aceite, não assim, não entra numa luta de poder, né, não é uma coisa assim de arrogância, mas é trazendo com humildade a sua formação, a sua bagagem, a sua experiência, o seu conhecimento e se abrindo para esses preconceitos, porque, gente, vai rolar, viu? Vai rolar mesmo. Se for seguir essa lógica, não existiria ginecologista homem. Adorei esse exemplo, é isso mesmo, olha só, é isso mesmo. Se for seguir essa lógica, né, não pode ser educador parental porque não tem filhos, então como é que os ginecologistas vão poder ser homens, né, serem homens? Adorei. Que interessante, pessoal falando, eu tô encontrando tantas pessoas que fizeram, olha, preconceito com pais. Tem muitos com pais homens, né? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós temos alguns educadores parentais, né, que eu tive o privilégio, né, também de ter nos meus grupos, que são pais super atuantes, né? Como a gente espera que todos os pais fossem, mas enfim, como educadores parentais também. Tá? Então, além de pais, são educadores parentais, elas escolheram como profissão. Alguns chegaram a largar os seus trabalhos aí, vamos dizer, mais tradicionais, as suas carreiras, para atuarem com cursos, com workshops, com atendimentos. Estão fazendo isso, estão vivendo disso. Não só começa como renda complementar e passa a ser renda principal, sabe? Então, queria que vocês soubessem disso daqui também. Média de ganhos. Nós fizemos um post sobre isso, dá uma olhada lá. É difícil falar desse assunto, porque vai depender, sabe de quais fatores? Vou mencionar alguns. Sua experiência, cidade em que você está, no caso de cidades grandes como São Paulo, bairro em que você está, em que você atua, se for modelo presencial, local onde você atua, carga horária do seu curso, formato do seu curso, público-alvo, assunto, número de participantes, quando eu disse a sua especialidade, né, sua formação, origem e tal, porque, por exemplo, para psicólogos que já têm um valor de consulta, de hora de consulta, ou para pediatras que já têm um valor de hora de consulta, fica fácil. É usar aquele mesmo valor ou aquele valor como base. Para professores que já atuam com palestras, né, são profissionais que já dão palestras, e já tem também um valor hora-aula, fica fácil, porque você parte desse valor. Agora, se você não tem, a gente levantou e fez um cálculo, depois vocês procurem lá no meu post, assim, do mínimo, que seria um preço de aula particular. Então, dá, sabe? O grande segredo não é o quanto você cobra, é como você divulga, aonde, que público você quer, porque também tem isso. Tem horas e tem vezes e tem lugares que talvez você não ganhe tanto financeiramente, mas você aprende muito. Por isso que eu quis trazer para vocês a história daquele grupo que eu aprendi demais, daquelas mães de comunidade, que eu lembro a cara delas no primeiro dia, tipo, quem é essa daí que vai falar sobre o quê? Sobre o quê? Como que eu devo criar meu filho? Sabe, tipo assim, né? Eu que já tenho 6 filhos, ela vem agora falar como eu devo criar meu filho? Eu tinha uma avó lá no grupo. Ela olhou pra mim com uma cara assim, pra cima e pra baixo, e foi me falando que tinha não sei quantos filhos, não sei quantos netos, como quem diz, né? Você que vai me ensinar? Quantos filhos você tem? E eu falei que eu tinha uma. Essa avó chorava no dia que eu falei que eu ia embora. Ela foi me abraçar, foi muito gostoso. Enfim. Então, recomeçando a vida aos 40, após ver minha relação com meu filho ser salva, quero muito poder ajudar a transformar outras famílias. Essa paixão de quando a gente percebe a importância de estudar sobre criação de filhos, sobre parentalidade, do quanto isso pode ajudar, né? Não só na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento familiar, outros relacionamentos também, a gente quer compartilhar, né? Eu também. Então, acho que, olha, ouso dizer que a grande maioria
dos educadores parentais que escolheram seguir essa profissão, porque tem muitos pais e mães, não sei se vocês sabem, que fazem curso de educação parental mesmo sabendo ou achando que, não, eu não vou trabalhar com isso profissionalmente. Eu só quero mesmo é estudar, é conhecer os bastidores, é saber quais são os assuntos que são importantes para nós pais e mães, eu quero entender um pouco mais. Então, são cursos que eu deixo claro que são para profissionais, mas sempre aparece um pai, uma mãe que, eu quero aproveitar e fazer um curso intensivo, eu gosto de fazer curso com você. Olha, eu já ouvi as coisas mais diferentes, é muito interessante. E você vai falar com pai e mamãe não faça? Lógico que não, né? Até porque, o que costuma acontecer? Adivinhem. A maioria desses pais e mães que chegam nos cursos, né, de formação para educadores parentais, que sabem que são cursos para profissionais, mas que chegam com essa postura, não, eu só quero fazer uma educação mais consciente com os meus filhos, tal, não quero me tornar uma educadora parental, para mim o certificado é o menos importante, tal, são as pessoas que dali um tempo, ou quando os filhos chegam na adolescência, ou depois naquela fase que começam a sair de casa mesmo, falam, sabe o quê? Agora eu vou me tornar uma educadora parental, agora gostei dessa história. Agora eu comecei aqui com a minha vizinha, comecei aqui no meu condomínio, comecei aqui na minha igreja, comecei aqui dando curso para noivos, aqui para babás, aqui, porque tem isso, gente, a criatividade do ser humano. Eu tenho tantas histórias, tantos exemplos, tantas sugestões para dar de nichos, de possibilidades de atuação, que essa história de dizer não tem ninguém para eu dar curso, né? Tem alguma coisa errada aí. Porque olha o tamanho da população, os milhares de pessoas, de pais e mães, que a gente sabe, cá entre nós, principalmente com a pandemia, que precisam de um curso, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa muito importante, diferença de disciplina positiva. Nossa, tem umas perguntas difíceis aqui, que não dá tempo de responder assim numa live rápida. Tem que fazer curso. Olha só. Então a gente tem que terminar, gente, hoje. Escrevam, mandem as perguntas, que o que eu puder responder, eu vou respondendo aos pouquinhos, tá? Lembre-se de entrar no Instagram, colocar qual foi o seu insight. Como comentei, no final do seminário, né, vou abrir as inscrições para minha primeira turma. Vocês já sabem do que eu tô falando, né? A formação integral em educação parental. Tô muito orgulhosa. Finalizando com muito carinho esse curso, essa formação. Fiquem ligados, acompanhem para saber todas as informações do curso. Amanhã, quarta, quinta e sexta, todas essas noites, 9h30. Vamos enviar no grupo VIP os avisos e amanhã, você já sabe, de mãe a educadora parental, tá bom? Pessoal, pontualmente terminando agora. Muito obrigada pela presença, pela participação, pelo interesse. A gente volta a se falar. Até amanhã. Não deixem de ir lá no post, hein? Vai lá.